Vamos lá, pessoal, vamos ver a questão de número um aí. Observe muito bem essa arte que está feita aí, representando para você o comércio mundial hoje, tá? Essa arte aí, ela já te conta muito quando você observa quais são as regiões do planeta que mais tem a comercialização dos seus produtos, tá? E aí você observa aqui, ó, o seguinte: Estados Unidos sozinho, ou seja, um país, tem uma comercialização no planeta maior do que a América do Sul e Central juntos, tá? Além disso, se eu pegar o que a América do Sul e Central comercializa, juntar com a África, o Oriente Médio e a comunidade dos Estados Independentes, não dá o que sozinho os Estados Unidos comercializa. Você vê que a região que tem o maior comércio no planeta é a União Europeia, tá? E depois, de uma forma geral, a Ásia. A Ásia aqui, os destaques maiores são por conta do Japão, da China e da Índia, tá? E aí você observa aqui também que existem setas que estão mais finas e mais grossas. Então, por exemplo, ó, observa que dos Estados Unidos as setas grossas vão em direção à União Europeia e em direção à Ásia e vice-versa, tá vendo? Ó, Estados Unidos para a Ásia, Ásia para os Estados Unidos. Estados Unidos, Ásia, União Europeia, Estados Unidos. Então, se você observar aqui, o comércio mundial, a maioria dele é restrita nessa relação Estados Unidos com Ásia, Ásia, Estados Unidos, União Europeia, Estados Unidos, tá? E União Europeia, Ásia, Ásia, União Europeia. Tranquilo? Só te explicando isso aí. E aí, baseado nesse esquema que foi representado aqui, você tinha que marcar a opção correta. Aí tá assim, ó. Letra A. A expansão mundial das trocas comerciais ocorreu simultaneamente à diminuição do protecionismo comercial, antiga prática exercida pelas potências econômicas. Ô, gente, essa arte aqui, ela não fala nada de protecionismo, tá? Mas protecionismo comercial nada mais é do que uma atitude de um país em proteger o seu comércio em relação a algo que vem de fora e pode diminuir a sua competitividade. Então, vou te dar um exemplo assim, ó. Se nós brasileiros temos um grande mercado, por exemplo, de sapatos de couro, e aí tá entrando aqui dentro do nosso país uma empresa da Argentina e ela tá fazendo frente a gente, ou seja, ela tá conseguindo vender um sapato com a nossa qualidade também, só que com um preço mais barato. Então, eu não posso impedir uma empresa de entrar aqui, porque se eu fizer isso, a Organização Mundial do Comércio ela entra com recurso. Aliás, a Argentina entra num recurso com a Organização Mundial do Comércio que vai tomar atitudes em relação a isso. No entanto, eu posso fazer alguma coisa para proteger o meu mercado de sapatos e impedir que eu perca mercado, no caso, para o sapato argentino. Como que eu posso fazer isso? Por exemplo, aumentando os impostos em relação ao sapato que vem da Argentina. Isso eu posso fazer. Lógico que se for uma coisa exorbitante, o aumento do imposto, a Argentina vai estar com recurso lá no OMC. Mas se eu aumentar um pouco o imposto para que esse sapato fique um pouco mais caro que o que eu vendo aqui, eu estou fazendo uma medida de protecionismo. E isso, no mercado de hoje, isso não está diminuindo, isso está aumentando. Então essa alternativa não pode ser. Protecionismo comercial é algo que aumenta a cada dia mais no planeta. B. Os canais marítimos, como o Panamá e o Suez, são cada vez mais fundamentais para a expansão do comércio entre as grandes potências mundiais. Por que isso aqui está errado? Por quê? O canal do Panamá fica aqui na América Central, como o próprio nome diz, no Panamá. O canal de Suez fica aqui na Península do Sinai, entre a África e o Oriente Médio. O canal de Suez é uma ligação que existe entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. E você observa que aonde estão esses canais, que é na América Central, na África e no Oriente Médio, o comércio mundial é muito restrito. Então não existe essa expansão do comércio das grandes potências por conta da utilização do canal do Panamá e do canal de Suez. Então está errado. C. A mundialização das trocas comerciais é um elemento importante para reduzir o peso da geopolítica nas relações entre os países e as regiões do mundo. Não. A mundialização do comércio ela aumenta a questão geopolítica, ou seja, entre os acordos que vão existir entre um país e outro. Então, por exemplo, se eu vejo que a União Europeia tem um comércio maior com a Ásia do que com a América Central, é porque as relações geopolíticas da Ásia com a União Europeia estão sendo mais bem estruturadas do que em relação à União Europeia e América do Sul e Central, tá? Então, essa mundialização de trocas comerciais
ela não reduz o peso da geopolítica do mundo, ela aumenta, é o contrário, tá? Letra D. As trocas comerciais têm caráter global, mas representam um fator de diferenciação entre as grandes potências econômicas e o resto do mundo. Essa é a nossa resposta. E por que isso está correto, gente? Todos os países fazem parte dessas trocas globais do comércio. À exceção de um país fechado, como por exemplo a Coreia do Norte, todos os países fazem trocas comerciais entre si. No entanto, essas relações comerciais, elas vão fazer uma diferenciação entre as grandes potências econômicas do planeta e o resto do mundo. Por quê? Porque você observa que Estados Unidos é o país disparado que sozinho mais apresenta trocas comerciais, e nós temos um continente, que no caso aqui é a Europa, que é o continente que mais faz trocas, tá? E também a gente tem a Ásia aqui, com destaque principalmente para China, Índia e Japão, que também se destacam nessa questão das trocas comerciais. Então, na verdade, essa questão do comércio mundial, ela vai demonstrar para a gente que as grandes potências, elas se destacam em ciência, tecnologia e até mesmo na questão do comércio, tá? Essa é a nossa resposta. A letra E está assim: a ampliação das políticas neoliberais no mundo tem frustrado a expansão do comércio, principalmente entre os países emergentes e as grandes potências. Gente, políticas neoliberais são políticas onde o Estado tem uma pequena intervenção, que na verdade é o setor privado que faz essa troca mesmo comercial em relação a questões de legislação, mais do que o Estado em si. Então, a ampliação das políticas neoliberais, elas não frustram a expansão do comércio no mundo. Pelo contrário, elas ajudam a aumentar o comércio do planeta. Então, a letra E está errada. Nós vimos aqui que a nossa resposta certa é a letra D de dado. Ok?